Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, sou do sexo masculino, tenho aproximadamente 50 e poucos anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos. Tenho uma estatura mediana, estou trajando calça jeans e uma camisa cor de vinho. O ambiente de nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para nossas anotações. Fala, amigo vestibulando, professor Jonas Brasil na área, para nós concluirmos a análise da obra Ciranda de Pedra, parte 2. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho das peculiaridades das personagens. Então, na segunda parte do livro, do Ciranda de Pedras, nós vamos trazer uma Virgínia crescida, por volta de 20 anos, e aí ela retorna à casa do Natércio. Eu queria tanto mudar, quero dizer, voltar diferente, sem as marcas antigas, apagar aquela Virgínia que foi. A protagonista, ela envolve-se amorosamente com alguns membros da Ciranda, Letícia, Afonso e Rogério. Algumas vezes compactua com suas relações obscuras e complexas e temporariamente integra-se ao grupo. Experimentando o poder de sedução que agora exerce sobre as outras personagens, ela também procura superar o seu primeiro amor, Conrado, que, por outro lado, vive uma crise, tá? Alguns transtornos sexuais, tá bom? Assim, ao relacionar-se com a Letícia, a irmã do Conrado, é como se ela gritasse para o Conrado, né, projetando a imagem de um no outro, para satisfazer o desejo do antigo amor, ou seja, não realizei a minha paixão com o Conrado, mas ao mesmo tempo eu vi essa paixão realizada na irmã, a Virgínia, numa relação, né, lesbiana. Tranquilidade? Beleza, amigão? Avançando um pouco mais. Por isso, Virgínia decide que o melhor para ela seria dar um tempo dessa família, dar um tempo dessa ciranda de pedras meio conflituosa. Tá bom? Então ela resolve ir embora da casa do Natércio e fazer uma viagem, onde essa viagem ela traz uma metáfora, ou seja, uma viagem que é uma viagem que pode representar uma viagem dentro dela mesma, um autoconhecimento sobre ela mesma, que ela estava precisando disso. Tudo bem, meu amigo vestibulando? Vai associando as coisas, tá? Bem, embora possa ser de fato uma outra fuga, a nova partida tem como destino simbólico o encontro com ela mesma, como acabei de falar. É como se ela fizesse um mergulho introspectivo dentro dela mesma, tá? Do seu universo íntimo, tipo um autoconhecimento de si própria, tranquilo? Então, a busca da independência emocional e financeira, da sua liberdade, libertar-se das amarras da família, do pai, dessas relações que foram tão doentias na sua existência. O romance caminha, descamba para um fim, encerra-se quando a protagonista opta por fazer essa viagem de vida. Mas, como eu te falei, é uma viagem metafórica, uma viagem introspectiva também. É como se ela precisasse fazer esse autoconhecimento, então, no livro. Então, uma viagem de vida no plano concreto, mas também uma viagem que ela precisava para o autoconhecimento, tá bom? Beleza aí? Contrapondo-se à saída que havia pensado antes, a morte ou o suicídio, assim como fizera Daniel, seu pai verdadeiro. Agora ela tem uma outra visão, agora ela tem uma outra concepção do que é a vida. Quando ela escolhe uma viagem, cujo destino será traçado, né, ao longo do percurso, o fim da história ele fica em aberto, porque a maioria desses romances modernos, os autores deixam o fim como se fosse uma incógnita. Vários escritores modernistas já usaram dessa artimanha, tá bom?
Então você fica pensando, terá a Virgínia encontrado o seu caminho ou ela continuará vivendo em círculos? Ou ela continuará vivendo uma vida sem uma explicação óbvia para a sua própria existência? Esses questionamentos psicológicos, essa tensão psicológica marcará o enredo desde o início até o fim, que é uma marca da nossa escritora. Essas tensões psicológicas, captar esse universo introspectivo, em especial da personagem Virgínia. Beleza, amigão? Avançando um pouco mais. Então, a autora, nossa linda, maravilhosa Lígia Fagundes Telles, amiga particular de uma outra narradora, de uma outra escritora, não é, da introspecção, essa coisa de entender a alma das pessoas, entender as relações sociais das pessoas. A nossa linda Clarice Lispector, a autora aborda ideais do feminismo nessa obra, já falei na primeira fase do livro. Então, uma obra que ela representa um libelo de luta, de liberdade, um libelo em prol do feminismo, a luta das mulheres. Você pode ver que nesse romance, O Cirano de Pedras, a maior parte das personagens que se destacam são personagens femininas, cada uma com uma voz, cada uma representando uma vontade. Como eu já falei, cada uma representa um libelo de luta pela causa da liberdade feminina, a liberdade da mulher dentro de uma sociedade rigorosamente patriarcal, machista e conservadora, tá bom? Avançando um pouco mais, aí nós vamos ter a Laura, tadinha da Laura, que vai ser internada em um manicômio, será dada como louca. Então, Laura, a mãe da Virgínia, da Bruna e da Otávia, mulher que rompe com as normas, ou seja, tem coragem de enfrentar o marido, tem coragem de enfrentar a típica, tradicional família burguesa, tudo bem? E envolve-se amorosamente com o médico da família, o Daniel. Então, isso, para a época, era de uma ousadia tremenda, e ela teve a coragem de lançar esse grito de liberdade. Traiu o marido, até a expressão é forte para nós entendermos. Traiu o marido na testa, um homem austero, um homem rico, um homem conservador, e posteriormente vai morar com o amante. Nossa, como que ela teve coragem? Pois é, a personagem é expulsa da família, internada, tadinha, em um sanatório pelo marido austero, sob a justificativa de que estaria apresentando comportamento estranho. Comportamento estranho faz parte do machismo, faz parte de não perdoar a esposa. Tá? Faz parte de uma condenação que a sociedade apregoava a mulheres que deixavam de andar, entre aspas, de acordo com as convenções sociais. Desse modo, a loucura da Laura é um sintoma de sua rebeldia e a conformação ao lugar e ao papel convencional em que tentam aprisioná-la. Bem legal essa personagem, fica ligado. A Virgínia, que é o centro das nossas atenções, sente-se sempre rejeitada. Essa é a tônica do enredo, ela sempre buscando se identificar, né? Qual é o meu papel na sociedade, por que eu sou rejeitada e eu quero me impor com uma mãe afetada pela loucura, sem condições psicológicas, portanto, para exercer a maternidade. Desprezada pelas irmãs e pela governanta, tadinha da Virgínia, bem como por Luciana, empregada da casa de Daniel. Fica ligado nessa personagem Luciana, que é uma personagem onde a escritora vai criar toda uma áurea
em relação à questão do preconceito racial. Não esquecem isso. O livro aborda essa temática também extremamente problemática. Tudo bem? Bem como Luciana, empregada da casa do Daniel, friamente tratada por Natércio e confusa em relação ao sentimento que tinha por Daniel, antes de descobrir que ele era o seu verdadeiro papaizinho. Como eu já falei, a filha de um adultério. Para a sociedade burguesa, isso era chocante para a família patriarcal. Virgínia alternava entre gostar do médico por ele cuidar da mãe e dela e culpá-lo por sua mãe ter traído Natércio e saído de casa, desfazendo a família perfeita. Olha que drama existencial. A situação da protagonista muda na segunda parte, nós já vimos na aula passada, ciente da posição de filha bastarda, fruto do adultério, como eu já falei, compreende o motivo pelo qual fora rejeitada por Natércio e excluída. Agora ela sabe, tá? E excluída da família, de seu grupo. Aí, quando ela descobre que ela é uma filha bastarda, as coisas começam a ficar melhor esclarecidas. Tudo bem? Virgínia, após retornar do internato, ela pede, após a morte da mãe, né, que ela fosse para o internato. Então ela volta uma mulher inteligente, sensual, poderosa, exercendo uma sensualidade fascinante. A outra face de Virgínia, uma mulher que é extremamente sensual e perturbadora. Otávia, a irmã, provida de uma beleza valorizada pelos padrões estéticos então vigentes. Otávia é artista plástica, distraída, irônica, dedicada à pintura e a alguns amantes, a menina liberal, mantendo relações sexuais com vários homens. Tá bom? O comportamento sexual dela é destoante do que se espera de uma mulher numa sociedade patriarcal. Mais uma personagem que representa um grito de liberdade. E aí nós temos a Bruna, a hipócrita, que vai condenar a mãe, mas no fundo, casa-se e também se tornará uma mulher adúltera, embora pregando contra a mãe. Vamos responder a nossa questão sobre o livro? Então vamos lá. Leia as assertivas abaixo. Assertiva 1. O fracasso e a deterioração da instituição família através do adultério será o combustível que moverá a narrativa de Ciranda de Pedras. Lógico que não é só isso, nós temos vários temas, como a loucura, a questão do adultério, que é o combustível, a desagregação familiar, tá bom? Né? Alguns tabus enfrentados pela sociedade patriarcal. Um grito de liberdade da mulher. Lógico, mas essa assertiva 1 tem tudo a ver com o que foi abordado no enredo da obra. A assertiva 2... Ciranda de Pedras representa um libelo. Você vê que eu falei muito isso, um libelo, um grito de luta contra a opressão das sociedades patriarcais e machistas, da família patriarcal, da família machista, da sociedade burguesa que não perdoava o adultério, da sociedade burguesa que oprimia a figura da mulher, uma sociedade machista que sufocam, olha aí, que sufoca a figura da mulher. Bem, em relação a toda a obra, essa daí é uma característica marcante do livro, tá? Essa luta, você pode ver que prevalecem as personagens femininas lutando por essa emancipação, pela liberdade. Ciranda de Pedras, de Lígia Fagundes Telles, publicado em 1954, é um romance que trata da condição da mulher em uma sociedade rigorosamente patriarcal, opressora e machista. Tudo bem, amiguinho? Sinale a alternativa correta, acabei de te falar. Todas as alternativas em relação ao enredo estão corretas. Na aula de hoje, nós vimos a análise do livro, a segunda fase do livro, a segunda parte do livro Ciranda de Pedras. Segue o Preveste, o EA, em todas as redes sociais. Tchau, tchau!